Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que privilégio eu tenho de, mais uma vez, compartilhar com você, com a sua família, a Palavra de Deus. Hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante. Muita gente me pergunta sobre este assunto. Eu quero falar sobre o corpo da ressurreição. E nós vamos basear este sermão, esta mensagem, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 35 a 44. Vamos ouvir a leitura deste texto. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos, e em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. As pessoas sempre me perguntam: pastor, como é que vai ser o nosso corpo lá no céu? Nós vamos nos conhecer lá no céu? Como será? A Bíblia responde esta pergunta. A primeira coisa que eu preciso dizer a você é que haverá ressurreição. O homem não é um ser apenas material. Quando o homem foi criado, ele foi criado por Deus, e diz a Bíblia que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele passou a ser alma vivente. Com a entrada do pecado no mundo, Deus ordenou ao homem: tu és pó e ao pó tornarás. O que foi feito do pó foi o corpo do homem, não a sua alma. A sua alma foi o sopro de Deus. Então, morte significa separação. Quando uma pessoa morre, o que acontece? A alma que está nele, ela se desprende do corpo, porque a alma não morre. E o corpo que foi feito do pó é pó, volta ao pó. Mas esta alma não morre. E esta alma vai imediatamente para Deus, ou para desfrutar da bem-aventurança eterna, ou já sofrer as consequências da penalidade eterna. Nós chamamos esse período entre a morte e a ressurreição de período intermediário, porque só o céu, só a alma está no céu, ou só a alma está no inferno, mas o corpo está na sepultura. Nós não cremos em reencarnação, nós não cremos em aniquilamento, nós não cremos que a alma vai ficar purgando num lugar de sofrimento, nem cremos no sono da alma. Nós cremos que quando uma pessoa morre, a alma se desprende do corpo e vai já imediatamente desfrutar ou do céu ou sofrer no inferno. Porém, este corpo vai ressuscitar. E quando vai ressuscitar? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. De que maneira vai ressuscitar? É a pergunta que foi feita a Paulo. Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Então Paulo vai explicar isso usando 3 figuras, 3 imagens, 3 símbolos. Primeiramente, ele vai comparar o corpo da ressurreição como uma semente. Ele diz assim: insensato que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente.
Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada das sementes o seu corpo apropriado. Então vamos entender isso aqui. No corpo da ressurreição tem continuidade e descontinuidade. O que é a continuidade? Se morrer o José da Silva, não vai ressuscitar o Antônio Pereira, mas vai ressuscitar o José da Silva. Se morreu o crente, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Se morreu ímpio, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. A morte não muda ninguém. Ninguém. Então não tem essa expectativa frustrada aí, não, quando morrer vai dar tudo certo, vai dar tudo... Não. Morreu ímpio, vai ressuscitar para a condenação. Morreu salvo, vai ressuscitar para a bem-aventurança eterna. Mas como será esse corpo? Aí Paulo vai dizer que é como a semente. Se você plantar abacate, você não vai colher manga. Se você morreu salvo, você não vai ressuscitar para a condenação. E aí ele compara o seguinte, olha aí comigo o que ele vai dizer no verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Esse corpo nosso se corrompe, e fica velho, fica cansado, fica doente, fica caquético. Mas o corpo da ressurreição é incorruptível, ele não fica velho, ele não fica cansado, ele não fica doente, ele não vai ter defeito físico, tá? É um corpo perfeito, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Paulo diz mais, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Ou seja, esse corpo nosso é sujeito à desonra. Às vezes, pessoas sofrem doenças crônicas que vão definhando o corpo, que vão desfigurando o vigor do corpo, a beleza do corpo. E quantas pessoas morrem caquéticas, como que mirradas, e aquela semente é jogada na terra toda enrugada, mas ao ressuscitar vai ser um corpo de glória, que vai brilhar como o sol no seu fulgor. É assim que a Bíblia diz, lá em Daniel capítulo 12. Mas ainda ele diz assim, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Esse corpo nosso tem fraquezas. Nós temos fraquezas físicas, nós temos fraquezas emocionais, nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas espirituais, mas o corpo da ressurreição será poderoso. Quando Jesus ressuscitou, por exemplo, ele entrava numa casa fechada sem abrir a porta, ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galiléia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Ele subiu aos céus com o corpo físico, em glória, porque o corpo da ressurreição é poderoso. Mas Paulo diz que semeia esse corpo natural, ressuscita esse corpo espiritual. Não é que o corpo espiritual vai ser etéreo, mas ele está totalmente controlado pelo Espírito. É assim que vai ser o corpo da ressurreição. Mas agora Paulo vai usar uma outra figura. Olha comigo no verso 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, a outra dos animais, a outra dos aves, a outra dos peixes. O que ele está querendo dizer com isso? Será que Paulo está defendendo aqui a ressurreição de animais, de aves, de peixes? Claro que não. Claro que não. Mas imagine comigo essa cena. Você abre uma cova e sepulta aí um cachorrinho de estimação da família. Daqui a 100 anos a família vai sepultar na mesma cova um gatinho de estimação. Daqui a 100 anos vai sepultar na mesma cova um pássaro de estimação. Daqui a outros 100 anos vai se sepultar na mesma cova o peixinho do aquário. Daqui a 100 anos vai sepultar uma pessoa da família. Quando abrir essa cova, depois de séculos, vai ter pó e pó. Vai ter pó de animal, vai ter pó de ave, vai ter pó de peixe, vai ter pó de homem, de ser humano. No dia da ressurreição está tudo misturado. O que vai acontecer? Deus sabe distinguir o que é pó de animal, o que é pó de ave, o que é pó de peixe, o que é pó de homem. Se Ele criou do nada o universo, Ele é poderoso para trazer o corpo da ressurreição do pó da terra. Ou, por exemplo, daqueles que foram comidos por monstros marinhos ou bestas feras do campo, ou que foram incinerados, por exemplo, no ataque das Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001, ali, temperaturas altíssimas, de mais de 3.000 graus,
No dia da ressurreição, o Senhor vai recolher, não importa onde, como, ou daqueles que foram incinerados, queimados. Deus é poderoso para trazer o corpo da ressurreição, não importa onde, como, de que forma. Assim será o corpo da ressurreição. Mas Paulo vai usar uma outra figura, a figura dos astros. Lá no verso 40 ele diz, também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida é a glória dos celestiais, é outra dos terrestres, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, assim também é a ressurreição do corpo. O que Paulo está dizendo? Que embora todos os que ressuscitarão para o céu, para a vida, a ressurreição da vida, os salvos, todos brilharão, todos terão um corpo glorioso, mas nem todos terão um corpo glorioso na mesma proporção. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas, e até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Assim também será o corpo da ressurreição. E o que Paulo quer dizer com isso? Lá em Daniel 12, versos 1 e 2, diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como o firmamento em seu fulgor. Talvez Paulo esteja tratando, e Daniel também esteja tratando daquilo que a Bíblia chama de galardões. Muitos, diz a Bíblia, que vão ser salvos, mas não vão receber galardão, porque mesmo tendo edificado sobre o fundamento que é Cristo, construíram com materiais perecíveis de madeira, palha e feno, que ao ser provado pelo fogo vai virar fumaça, cinza. Mas quem construiu com materiais nobres, pedras preciosas, ouro e prata, esse vai receber galardão, diz a Bíblia. Então o corpo da ressurreição vai ser um corpo perfeito, vai ser um corpo glorioso. Por exemplo, pensa comigo, morreu uma criança no ventre da mãe, vai ser um feto glorificado lá no céu? Ou pense comigo, um vovozinho de 100 anos, que anda de bengala, vai ser um vovozinho de bengala lá no céu? Não, a Bíblia diz que o nosso corpo será perfeito como o corpo da ressurreição de Cristo, como o corpo da glória de Cristo. Vamos nos conhecer lá no céu? Mas é claro que vamos, é claro. Você já imaginou você morar com alguém por toda a eternidade sem saber quem é? Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também somos conhecidos. Mas alguém diz, pastor, mas e se eu não encontrar minha mãe lá, ou meu pai, ou meu filho? Vai ser triste. Lá no céu não vai ter lembranças de coisas amargas. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O céu é presente, a presença de toda alegria, de toda felicidade, de toda a plenitude de gozo no Senhor. Então, note isso, nós teremos um corpo perfeito, nunca vai ficar cansado, nunca vai ficar doente, nunca vai ficar velho, nunca vai ficar caquético. Posso lhe garantir duas coisas. O corpo da ressurreição não terá briga nem com o espelho, nem com a balança. Nós teremos um corpo perfeito. Este é o corpo da ressurreição. Então, eu quero dizer algo muito solene aqui a você. A morte não tem a última palavra. A morte já foi vencida. O aguilhão da morte já foi arrancado. A morte morreu com a morte de Cristo e com a ressurreição de Cristo. Desta forma, se você está em Cristo, você não morre eternamente. Você não entra em juízo condenatório, você passou da morte para a vida. Agora nós não temos medo mais da morte, porque morrer para nós é lucro. Porque morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Agora, quando uma pessoa morre em Cristo, ela já entra no gozo do Senhor. Quando Jesus voltar em glória, aquela alma que está glorificada com Ele, volta com Ele em glória. E o corpo que está no pó, porque foi feito do pó e é pó, vai se levantar do pó, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. E então aquele corpo glorificado se une à alma glorificada, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Que verdade bendita, que consolo extraordinário. Você pode desfrutar dessa certeza, se agora mesmo você pôr sua confiança em Jesus
e crer nele como seu Salvador pessoal. Ele é a ressurreição e a vida. Se você crer nele, você está seguro e seguro eternamente. Eu vou orar com você. Eu vou orar por você. Recomendo a você estudar este capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios e você vai ver quão belo é esse projeto de Deus que aguarda todos aqueles que creem no Senhor Jesus, um corpo de glória. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo agora, trazendo consolo, trazendo paz, trazendo segurança. E que ao crer em Jesus, eles desfrutem agora mesmo da alegria e da certeza da vida eterna. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.